Nós viemos representar aqueles heróis que, como a Amanda falou, os livros não contam. E, para começar, nós temos Aqualtune. Ela foi uma princesa do Congo e uma das líderes do Quilombo dos Palmares. Ela tinha muito conhecimento de liderança, de organização política e além disso, de estratégia de guerra. Ela foi fundamental para a consolidação do Quilombo dos Palmares. E, além disso, dela que veio seu sucessor, que foi Ganga Zumba. Isso, Ganga Zumba. E ela era avó do último líder do Quilombo dos Palmares, que foi Zumbi dos Palmares. Agora eu vou falar da Dandara dos Palmares, que foi a esposa de Zumbi dos Palmares. Além de não haver muitos relatos na internet sobre ela, ela foi muito crucial em dois fatores, que foi sua liderança no Quilombo dos Palmares, porque ela ajudava de frente tanto a lutar com o Zumbi dos Palmares e outros líderes do Quilombo, quanto a promover estratégias de defesa para os escravizados. E também a sua resistência à escravidão, porque ela simboliza muito para o Brasil a luta contra a opressão e a escravidão, porque ela lutou inúmeras batalhas ao longo da vida dela, ao lado de muitos líderes dos quilombos, e ajudou a muitos escravizados a saírem dessas opressões. Bom, agora eu vou falar sobre a Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria de Jesus foi uma militar baiana que se vestiu de homem para servir o exército brasileiro e lutou na Guerra da Independência do Brasil. Em certo momento, ela disse a seguinte frase: quando um guerreiro morre, outros nascem para empunhar sua bandeira e suas armas, e assim a roda da história não para de girar. Maria Filipa foi importante na resistência de Itaparica, usou seu conhecimento sobre as águas e florestas da região para abastecer aqueles que se defendiam dos exércitos portugueses. E também teria organizado trincheiras da ilha e liderado o incêndio de navios portugueses. Diante do perigo, Maria Filipa não teve dúvida. Organizou um exército de vedetas para vigiar a movimentação das embarcações portuguesas nas praias. Luísa Marie esteve envolvida em todas as revoltas e levantes da então província da Bahia no século XIX. Lutou em prol dos africanos e dos muçulmanos. Eu vou falar sobre o Luiz Gama. Ele foi um advogado que contribuiu com seu serviço de advocacia na libertação de mais de 500 negros escravizados. E disse a seguinte frase: essa cor convencional da escravidão é semelhante à terra. E sobre ela abriga a força da liberdade. Eu vou falar sobre o Dragão do Mar. É um apelido, lógico, né? Porque o nome dele é Francisco José do Nascimento. Esse cara aí, ele era um João Guardeiro. O João Guardeiro, para quem não sabe, é quem vivia lá no litoral. Quem era da parte marítima, navegador, pescador, esses caras aí. E aí, com isso, os caras cresceram o olho nele e falaram assim: pô, vou pegar esse cara aí e colocar ele para levar negro, né? Os famosos navios negreiros. Só que ele virou e falou assim: eu não, né, filhão? Eu vou ficar aqui na minha. Aí, sendo isso, ele foi, tipo assim, o cara que aboliu a escravidão. Eu esqueci de falar que ele era do Fortaleza, Ceará, tá, gente? Sendo assim, o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão por causa do feito dele, de não querer transportar os negros, né, antes da abolição do Brasil.
sendo assim um marco na história, sendo conhecido até hoje como o Dragão do Mar. Eu vou falar sobre a Carolina Maria de Jesus, que foi uma grande escritora por conseguir dar voz às pessoas marginalizadas e também por seu impacto duradouro na literatura em geral. Uma frase sua é: quem inventou a fome são os que comem. O personagem é a Marielle Franco, que é uma pessoa assim que foi um caso bem recente na história do Brasil. E ela foi nascida em 1979 e ela, mulher carioca, LGBT e nascida nas periferias do Rio de Janeiro, que lutou por direitos humanos e pelos LGBTs após ter uma amiga perdida após perder uma amiga em uma troca de tiros entre polícia e traficantes no Rio de Janeiro. Conceição Evaristo é nomeada como uma das maiores personalidades da literatura contemporânea, cujas obras resgatam a ancestralidade feminina e recuperam a genealogia negra brasileira, retratando o cotidiano de mulheres negras e o preconceito que enfrentam, por meio das escrevivências. A literatura negra brasileira é um instrumento da concretização para a decolonialidade, na medida em que as mulheres se autorrepresentam e autoficcionam-se, pois falar de si é falar do coletivo, abre aspas, é vivendo, se vendo e vendo o outro como partícipe que se mantém seu olhar pairando no passado, no presente e questionando-se sobre o futuro. Boa noite, gente. Eu vou falar da Eliane Potiguara, que ela foi uma ativista indígena brasileira, que ela fundou a Rede Grumim de Mulheres e Indígenas, que é uma organização que defende o direito das mulheres e a preservação da cultura indígena no Brasil. E um fato interessante é que ela entrou para a lista das 1000 mulheres para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Autodidata e afilhada de percussão do renomado mestre Tocogan, da icônica banda Nação Zumbi. Foi formada em percussão popular pela Bituca, Universidade de Música Popular de Barbacena, batuqueira e também mestre e doutora em estudos literários pelo UFJF. Sua trajetória é marcada por um forte compromisso com projetos socioculturais, como Território de Oportunidades e Equilíbrio, onde contribuiu ativamente para a promoção da cultura e cidadania. Além disso, atua como educadora musical em diversas instituições de ensino, compartilhando seu conhecimento e paixão pela música. Com uma carreira rica e diversificada, Fabrícia é uma verdadeira força na cena musical brasileira e Juiz Forano, tendo se tornado uma personalidade única na nossa história. Por favor. E essa entrevista, conversa de hoje, a gente vai procurar explorar as conexões do Brasil entre o passado e o presente nas lutas sociais, E eu queria saber se você queria falar coisa. Não, já achei que tinha começado aí, porque eu no freestyle. Então tá bem. A gente teve alguns personagens aqui, que a história não conta. E eu queria trazer aqui algumas perguntas pra gente ter uma conversa. E eu queria começar com a Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus enfrentou a pobreza e a exclusão social na sua vida. E como que você acha que a obra dela pode inspirar movimentos contemporâneos que lutam contra a desigualdade no Brasil? Então, agora começou. Gente, é importante dizer que a minha fala não tem um sentido absoluto, É uma troca de ideia aqui com vocês, E
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, depois das diversas mulheres e pessoas que vieram antes de mim. Me sinto honrada e agraciada por isso. E o seguinte, eu penso que a Carolina, ela é uma importante produção de presença, em termos de um discurso no sentido amplo de literatura, no sentido amplo, expandido, porque ela traz um corpo social e a possibilidade de uma construção de memória, que se faz a partir das pretitudes que ela traz, na obra dela. E com isso, levar a Carolina, ou dialogar com a Carolina nos diferentes espaços sociais, traz a possibilidade de uma identificação, das diferentes personalidades e pessoas que têm a capacidade de encontrar com a obra dela. Então, por exemplo, eu trabalho na escola regular, projeto social, essas coisas. Quando a gente tem a possibilidade de exemplificar, a trajetória de uma mulher como ela para as nossas crianças, nossos sobrinhos, tios, enfim, isso vai mudando um pouco a perspectiva, mesmo que a gente não veja esse resultado, sabe? E eu acho que com ela, ela traz uma série de outras mulheres e pessoas que passaram pelas dificuldades que ela passou. Não sei se me fiz entender aqui, mas é um pouco por aí. Eu vou trazer aqui uma outra mulher que ela destaca a importância da preservação das tradições indígenas. É um pouquinho distante ali da Carolina Maria de Jesus, mas... E como que a gente pode equilibrar o desenvolvimento urbano com a necessidade de preservar a cultura tradicional brasileira, É distante, mas é próximo, porque estamos falando de vozes de margem, de borda. Eu sinto que uma forma da gente tentar trazer essas presenças ancestrais e, de alguma maneira, essa cultura viva, essa dimensão, me fugiu a palavra agora, dos povos, essa cultura dos povos originários, pode ser uma forma de trazer um respiro, porque apresenta um outro olhar, uma outra forma de encarar a realidade, e uma realidade que às vezes a gente não está sabendo muito como encarar. Acho que a gente precisa ter um cuidado no sentido da apropriação cultural, porque pensar como trazer esses lugares de fala e de lugares de escuta também, sem a gente errar a mão e fazer um uso, vamos dizer assim, que vai colorir ou trazer para o exótico esse tipo de ação, de presença que interessa no sentido dos saberes que podem comunicar com a gente. Às vezes a gente pode aprender muito, às vezes não, certamente a gente pode aprender bastante com esses tipos de tradições e de culturas originárias, E pensando na Carolina como uma pessoa preta, também esse lugar, de alguma maneira, das tradições e culturas originais atravessa, nos atravessa de um modo geral, assim como nesse lugar aí que você traz da pessoa indígena, E, falando nisso, a Dandara dos Palmares, ela simbolizou e simboliza até hoje uma luta pela liberdade e igualdade racial. E de que maneira nós podemos aplicar seu espírito de lutas nas ações contra o racismo estrutural que até hoje persiste no Brasil? Todas as perguntas são densas, mas essa, porque eu acho que falar da Dandara não tem como não sentir de alguma forma a presença de tudo que vem através dela. E o racismo estrutural, tem um poeta que eu gosto que é assim, que é o Sérgio Vaz, não sei se vocês conhecem. O riso é uma boa forma de confundir o inimigo. Tem um verso dele que é assim:
O riso é uma boa forma de confundir o inimigo. Há pessoas que entendem, né, esse combate de uma forma mais aguerrida e é legítimo, e há pessoas que entendem isso com flores de batalha. Eu posso falar de mim, né, nesse sentido, e sem nenhum julgamento em relação a outras formas de operar. Eu venho tentando exercer minhas flores de batalha através da batucada, da ginga, do sorriso, de canto de boca. Mas às vezes a gente não tem como fugir de um embate mais aguerrido. Penso que a arte, de um modo geral, né, e quando eu falo arte de modo geral, estou falando de todas as linguagens para além da música em si, né, que a gente está num lugar essencialmente musical, mas de muita cultura musical, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né, ela pode ser uma grande forma de confundir o inimigo. Então, a arte é o meu lugar de produção de presença, é o que eu acredito, né, como uma forma de trazer sonoridades e formas de operar musicalmente que possam quebrar de alguma forma algum tipo de dureza que essa estrutura rígida e algoz, né, faz com a gente aí ao longo dos anos. Sim, e falando, você dando um exemplo, né, eu posso aqui dar um exemplo da Aquatune, que ela utilizava a música como forma de resistência, né? E qual o papel, assim, que você considera papel da arte na conscientização social e na mobilização das comunidades hoje em dia? Qual o papel da música e da arte? Então, vou tomar de novo a minha perspectiva, porque acho que corro o risco de ser menos injusta, né? Eu acredito na arte como lugar de transformação de pessoas, e com essa possibilidade, a perspectiva de sala de aula e a perspectiva de estar no palco, ela transformou completamente. Porque, às vezes o resultado da sala de aula ou do projeto social, essa sala de aula no sentido bem expandido também, ele não vai ser o mesmo resultado de que um processo artístico, de criação imediata, estética, acho que todo mundo está acompanhando o que eu estou falando, do que esse lugar de ação em comunidade, em cultura, né, em projeto social e tal. Esse resultado, ele tem, na minha vida, né, enquanto professora e tal, e arte educadora, ele vem de uma maneira, vamos dizer assim, indireta, né, com alunos que às vezes eram vistos como desenganados e bate no meu ombro na rua e fala: professora, eu consegui um emprego. Professora, eu hoje estou estudando. Eu não fui para o tráfico igual meu pai, sabe? Então, eu acho que esse lugar da resistência artística é no sentido de abrir caminho também, né? De não deixar de ser um abrir caminho. Agradecer pela sua visita aqui no conservatório. Creio que a direção também, né? E quero agradecer também aos colegas de turma do primeiro ano, primeiro CFP A, B e C, e agradecer a Amanda, nossa professora, né? É isso. Gente, eu que agradeço. Desculpa ter um jeito meio ventaninha de ser, mas é assim mesmo. Amanda, essa você me deve, hein? Pegou de surpresa. Eu queria agora descer, pode? Pra terminar, de um jeito que eu acho que me representa. Vocês cantam comigo um negócio? Que é assim: mandei caiar meu sobrado, mandei caiar de amarelo. Caiei, vamos junto? Mandei caiar meu sobrado, mandei caiar de amarelo, caiei, agora é assim.
enriqueceu muito a nossa noite, as nossas perspectivas, acredito, né? Vamos dar continuidade aqui e convidar o pessoal, me ajuda aí, gente, do B, do primeiro CFPB, podem vir para cá, gente. As origens de Juiz de Fora remontam à época do ciclo de ouro, portanto confundem-se com a história de Minas Gerais. Devido à dificuldade de acesso à região do atual município, o lugar permaneceu praticamente intocado até o século XIX. A zona da mata, então, habitada apenas pelos índios puris e coroados, coisas da mata. Teófilo era homem e era negro, escravizado, na região por gente que nele tinha confiança. Mas confiar sem deixar livre é dominar, é coagir. No dia 20 de janeiro de 1880, Teófilo conseguiu fugir. Refugiou-se e por 4 anos viveu como gente, até não poder mais. Foi capturado e torturado até a morte, para que quem quisesse a liberdade não a buscasse jamais. Sabe-se de sua vida por um processo. Sua dita proprietária pôde da culpa escapar. Mas como ele andava, o que pensava, o que sentia ou acreditava, não sabemos. Ninguém quis registrar. Falando em processo, o Juiz de Fora viveu em uma fazenda, atual bairro Vitorino. Tem hoje a praça, de Teófilo o nome veio. Menção a uma vida a qual a história deu freio. Da história da cidade e da estrada real, das fábricas e ferrovias fazemos figura. De fazendas se fizeram bairros de agora, de sangue e de suor se fez Juiz de Fora. O curioso nome de Juiz de Fora gera muitas dúvidas quanto à sua origem. O Juiz de Fora era um magistrado nomeado pela coroa portuguesa para atuar onde não havia juiz de direito. A versão mais aceita pela historiografia admite que um desses magistrados hospedou-se por pouco tempo em uma fazenda da região, passando esta a ser conhecida como a Sesmaria do Juiz de Fora. Mais tarde, próximo a ela, surgiria um povoado. A identidade exata e a atuação dessa personagem na história local ainda são polêmicas. Uma personagem de grande importância. Rosa, mulher negra e mãe, pelo comendador Ralph de escravizada, quis por 300 mil réis em 1873 sua alforria comprar. Para quem pudesse pagar, tratava-se de carta de liberdade permitida por lei. No entanto, tal oportunidade Ralph negou, pois pouco era quantia. A justiça então averiguou o que o inventário dizia. Com a mão deficiente e o desvalor de sina sofrida, 400 mil réis era o preço de uma vida. A lei então decretou que era justa a quantia. Rosa Cambinda conseguiu assim sua alforria. Hoje, seu nome é da cidade memória. Hoje existe luta ainda em disputa pela história. Uma personalidade de grande importância no município foi o engenheiro alemão Henrique Wilhelm Ferdinand Alfred, Henrique Guilherme Fernando Alfred, que empresta seu nome a uma das principais ruas do comércio local e ao parque situado no centro da cidade, nos cruzamentos da mesma rua Alfred e a Avenida Barão do Rio Branco, e com a rua Santo Antônio e rua Marechal Deodoro, com a Avenida Barão do Rio Branco e a rua Santo Antônio, entre o Paço Municipal Juiz de Fora, a Câmara dos Vereadores e o Fórum da Comarca e a Igreja Metodista Central. Alfred, após realizar uma série de... A liberdade cria histórias, das mais interessantes e vivas, das novas narrativas que entram na memória. Nem só de dores vivemos, seria bem pouco de tudo que há, pois há histórias que de tão peculiares em uma narrativa não caberá. Tão única era Gabriela Santana, sua vida em 18 de março de 43 se iniciou, na comunidade de Tossa, no bairro Floresta. Filha de operário e lavrador, trabalhava desde cedo e estudava. No colégio era bolsista e ia bem que foi multiplicado pelo esforço, que sempre teve em ajudar alguém. Ingressou na Ordem das Irmãs Francesas, fez magistério e pôde trabalhar. Entre a cúria e a escola da comunidade, por toda parte exercia solidariedade. Conheceu um padre, Bernard Marcel Crochet, e casou-se com ele com permissão do Papa. Teve filhos e houveram outros sem pais, que à frente do lar de Santa Cruz recebeu. Junto da creche Arco-Íris, ou na prefeitura ela auxiliaria a quem necessidade tivesse,
e, além de tudo, formou-se em filosofia. Foram 74 anos de uma vida bem vivida e exemplo para o mundo inteiro. Era mulher, negra, e sua história demonstra que não há na história um único roteiro. A história não é a história de agora. Os homens que fazem hoje, esquecidos outrora. Os hoje que fazendo história, fazem novo amanhã. Há historiares nessa hora, e não há vida que seja vã. Boa noite, pessoal, tudo bom? A gente que não está aqui apresentando preparou alguns quadros, né, com essas personalidades que foram retratadas aqui. A ideia é que tem o texto aqui guiando também, seja como um passeio pelas folhas da história mesmo. A gente está muito acostumado com a história, né, os heróis montados em cavalo, tudo mais do mesmo. E a ideia aqui é a gente virar essas páginas velhas da história e revelando essas figuras, né? Que acho que são grandes inspirações, na real, né? Porque a gente vê uma luta pela liberdade, tipo, pelo que é realmente ser, né, ser humano. Então, é isso. Aí vai ficar aqui no repertório, vocês podem ver como vai ser mais. Boa noite. Pode soltar a vinheta. A vinheta. Solta a vinheta, Moisés. Simples FM. Está no ar, Folclore Urbano. Boa noite, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Senva FL, a sintonia que conecta histórias, vozes e tradições. Hoje temos o prazer de estrear nosso novo programa, o Folclore Urbano. É isso mesmo, pessoal. Boa noite, Pamela. São exatamente 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília. O Folclore Urbano chega para trazer à tona histórias que muitas vezes ficam à margem, esquecidas pelos livros de história, mas que são fundamentais para entendermos quem somos e o que nos trouxe até aqui. Nosso tema de hoje: história que a história não conta, vai nos guiar por essas narrativas invisíveis, aquelas que construíram e ainda constroem o nosso cotidiano. Isso mesmo. E para começar, vamos homenagear uma mulher que transformou a comunidade comunitária da periferia de Juiz de Fora. A comunicação, gente, a comunicação comunitária na periferia de Juiz de Fora. Estamos falando de Adenilde Petrina Bispo, uma verdadeira guerreira da comunicação popular. Adenilde, com sua força e determinação, foi uma das responsáveis pela criação da rádio comunitária Mega FM, que funcionou entre 1997 e 2003. E até hoje é lembrada por sua importância na democratização da informação. Adenilde, uma mulher negra, periférica e militante, dedicou sua vida a lutar por direitos básicos para sua comunidade, como acesso à água, luz, esgoto e, claro, a comunicação. Não pode faltar, hein? A Mega FM não era apenas uma rádio, era uma ferramenta de resistência, de educação e de mobilização social. Por meio de seus mais de 30 programas, a rádio abordava temas como cultura, educação, direitos das mulheres e muito mais, sempre com o objetivo de fortalecer a voz da periferia. E, claro, música, claro. Isso mesmo, Brunão. Através de programas como Programa de Mulher,
Adenilde e outras mulheres do bairro Santa Cândida começaram a se enxergar como protagonistas de suas próprias histórias, percebendo que construíam a história do bairro e, por que não, da cidade de Juiz de Fora. A Mega FM se tornou um espaço de troca, de aprendizado e de reafirmação da identidade cultural da comunidade. Muito rica essa história, né, Pan? Pois é. Muito rica. E é exatamente essa história rica e inspiradora que o folclore urbano vai explorar com vocês hoje, aqui na rádio Sempa FL. Vamos falar sobre Adenilde Petrina, sobre a luta pela democratização da comunicação e sobre como a história dela nos mostra que, muitas vezes, as histórias mais poderosas são aquelas que a história oficial não conta. E que história poderosa, hein, Pan? Demais! Então fiquem ligadinhos e venham conosco nessa jornada pelo folclore urbano. Vamos juntos conhecer e celebrar essas vozes que moldaram e ainda moldam a nossa realidade. E lembrem-se, sem memória não há história e sem história não há vida. Solta a vinheta, DJ! Sempa FM. Faixa 2. Recados da comunidade. Agora, queridos ouvintes, vamos dar início ao nosso quadro Recados da Comunidade. Este é o momento em que abrimos os microfones para as vozes de Santa Cândida, que tem muito a dizer sobre a nossa homenageada de hoje, Adenilde Petrina. Vamos ouvir as palavras de quem teve a honra de caminhar ao lado dessa grande mulher que tanto fez pela nossa comunidade. E para começar, temos o recado da Nayara Silva, que do bairro São Bernardo. Vamos ouvir? E aí, galera da rádio Sempa FL, eu me chamo Nayara, sou aqui do bairro São Bernardo. Eu gostaria de mandar um grande beijo para a Adenilde, a nossa B, né? Gostaria de dizer que ela é uma pessoa muito engajada, muito ativa nos movimentos, uma peça muito importante nesse movimento de rap, de cultura aqui da cidade. E aí um abraço muito forte, muito especial. Um grande beijo, Tê. Ai, gente, Que palavras lindo, emocionantes, gente. né? Muito emocionante, muito lindo. A história da Adenilde realmente é marcada por muita dedicação e luta. E agora ouviremos Rita Félix, que também tem algo especial para compartilhar conosco. Boa noite a todos e todas, bom dia, boa tarde. Eu estou aqui falando da Rádio Mega FM. Oh, meu Deus, diretamente do bairro Santa Cândida. Que lembrança maravilhosa, que coisa boa. São nossas memórias. Adenilde Petrina, muito obrigado por essa oportunidade, por essa chance da gente estar quilombando no bairro Santa Cândida, naquela época que nos trouxe tanto prazer, tanta oportunidade de troca de experiências, de vivências, e que a gente construiu um pouco da nossa história com essa oportunidade que você passou para a gente. Estou muito orgulhosa disso, gratidão para sempre, e te coloco como uma das referências para nós nessa expressão do movimento negro nessa cidade tão importante para a gente. Um beijo na alma. Muito inspirador, não é mesmo, meus ouvintes? É impossível não sentir o impacto que a Adenilde teve em tantas vidas, né? Vamos seguir com o recado do Marquinhos, que faz parte do coletivo Vozes da Rua, que vai nos contar um pouco mais sobre a importância de Adenilde para a nossa comunidade. Fala aí, Marquinhos! Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Aqui o Marquinhos falando diretamente do bairro Sucesso da nossa cultural. Eu saber desde moleque, nos programas lá da Rádio Mega, e no Costa Flora, no bairro Santa Cândida, desde 97, era uma rádio comunitária no qual era o porta-voz da comunidade. Levava informações, levava muita cultura, muita música, teatro principalmente, muita coisa boa. E hoje, na atualidade, me sinto honrado de fazer parte do coletivo Voz da Rua, que é um coletivo de cultura hip hop de resistência preta. E hoje, para mim, a importância dela, não só dentro do coletivo, como na cidade, é extremamente importante e única. Que
Que mensagens poderosas! Cada uma delas nos mostra a grandeza de Adenilde, não só como líder, mas como ser humano. O impacto dela é sentido em cada palavra, em cada memória, né, Pan? Sem dúvida! E assim encerramos o quadro Recados da Comunidade. Muito obrigada a todos que enviaram seus áudios e compartilharam suas lembranças. É uma honra poder dar voz a essas histórias e continuar a preservar a memória de Adenilde. Fiquem com a gente, pessoal, porque o folclore urbano continua. Ainda temos muito mais para explorar sobre as histórias e a história que não conta. Solta a vinheta! Notícias. Agora é a hora do nosso quadro Notícias, aqui no Folclore Urbano da Rádio Sempa FL. Hoje vamos destacar alguns dos momentos mais marcantes da trajetória de Adenilde Petrina, uma figura central na luta pelos direitos da comunidade negra e na periferia de Juiz de Fora. Fiquem atentos, porque as notícias de hoje mostram como uma vida dedicada à militância pode transformar realidades. Começamos nossa linha do tempo em 1997, quando no dia 19 de junho foi ao ar pela primeira vez a rádio comunitária Mega FM, no bairro Santa Cândida. A rádio foi idealizada pelo Grêmio Estudantil da Escola Estadual Professor Cândido Mota Filho e pelo DJ Nonô, da equipe Space Lab. Adenilde Petrina Bispo, que inicialmente colaborava na limpeza, logo se destacou, participando dos programas e posteriormente assumindo a coordenação da rádio. A Mega FM tornou-se um ponto de referência para a comunidade, com destaque para o programa Voz da África, criado para valorizar e difundir a cultura afro-brasileira. Em 2001, a Rádio Mega FM enfrentou um grande desafio ao tentar se legalizar junto ao Ministério das Comunicações. Infelizmente, o processo foi arquivado, mas a rádio continuou operando até 2007, quando a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Polícia Federal fecharam a emissora. Adenilde foi uma das principais vozes contra essa ação. O mesmo com o fechamento da rádio, a luta pela democratização da comunicação continuou através de outras iniciativas, como o coletivo Vozes da Rua. Em 2003, Adenilde foi nomeada como membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Juiz de Fora, representando a Associação de Mulheres da cidade. Essa nomeação reforçou ainda mais seu papel como uma defensora incansável dos direitos das mulheres e da igualdade racial. Contudo, esse ano também foi marcado por uma perda pessoal significativa, com o falecimento de sua mãe, uma mulher que sempre foi um exemplo e uma fonte de inspiração para Adenilde. Em 2013, Adenilde participou da criação da biblioteca coletiva Vozes da Rua. Seguindo o legado da Rádio Mega FM, a biblioteca foi fundada com o objetivo de mudar a narrativa sobre a periferia, promovendo a cultura negra e oferecendo formação e informação aos jovens do bairro Santa Cândida. Esta iniciativa teve um impacto positivo e contínuo na comunidade, demonstrando que a luta por direitos e por representatividade pode assumir muitas formas. Chegamos ao ano de 2017, um ano de grandes conquistas de Adenilde da comunidade do bairro Santa Cândida. No ano de 2017, a Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, concedeu a ela, Adenilde Petrina Bispo, o título de doutora honoris causa, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da comunidade e da luta contra o racismo. Este foi o primeiro título da UFJF concedido a uma mulher negra, e Adenilde aceitou essa honra em nome de toda a comunidade do bairro Santa Cândida, simbolizando a luta coletiva que ela representa. No mesmo ano, 2017, a Câmara Municipal de Juiz de Fora concedeu a ela o título de cidadã honorária de Juiz de Fora, reconhecendo sua dedicação à cidade e às causas sociais. Em 2020, a Adenilde foi homenageada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora com medalha Rosa Cabinda, um reconhecimento por sua trajetória de militância e seu compromisso inabalável com a causa negra. Esse foi
e igualdade. E em 2023, a Denilde foi convidada. E em 2023, a Denilde foi convidada a participar do filme A Voz da Mulher Negra, dirigido por Jorge Júnior. O documentário celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e inclui a Denilde em suas protagonistas, dando voz a mulheres negras de diferentes origens e histórias de vida. O filme foi financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes e serve como um poderoso instrumento para resgatar e valorizar essas narrativas. Essas foram as notícias de hoje, nosso quadro Notícias. A trajetória de Adenilde Petrina Bispo é uma verdadeira lição de resistência e dedicação à luta pela justiça social. Continue conosco aqui na Rádio Senfa FL, porque ainda temos muito mais a compartilhar no nosso folclore urbano. Solta a vinheta! Pedido de música. Boa noite. Aqui é a Ana. Eu queria pedir uma música especial, uma homenagem para uma pessoa que representa muito para todos nós aqui na cidade. Estou falando da dona Denilde, que sempre lutou pela nossa comunidade. Na verdade, eu soube que vocês têm uma música nova, criada especialmente para homenagear a dona Denilde. E eu gostaria muito de ouvi-la. Olha só, gente, que pedido especial, vindo do coração da comunidade. E aí? Será que tem música nova? Tem, ó. Refletir toda a força, garra, o amor que ela tem pela nossa comunidade, né, Ana? Muito obrigado, Ana, pela ligação. Com certeza, nós preparamos uma canção especial para celebrar toda a luta e dedicação da Adenilde Petrina Bispo. Essa música foi feita com muito carinho pelos compositores Alexandre Rosman e Carlos José de Oliveira. Ana, muito obrigada por esse pedido maravilhoso. E eu tenho certeza que essa música vai tocar não só o coração da Denilde, mas de todos que conhecem a sua história. Vamos lá então, vamos ouvir agora essa homenagem mais do que merecida para a dona Adenilde Petrina Bispo. Com vocês, em primeira mão aqui na Rádio Senfa FL, a nossa canção dedicada à querida Adenilde Petrina. Com vocês. Gostaria de convidá-los a me acompanhar assim, ó. Com a força que vem dos ventos e de dores ancestrais, destruiu muitas barreiras entre lutas desiguais. Une-se a comunidade, conseguir benefícios tais, mais direitos, igualdade e justiça sociais. Com vocês, dona Lê, dona Lê, dona Lê, dona Lê. Brilho na noite escura, é uma luz na região. Superou racismo com bravura e paixão. Adenilde é humilde, une o amor com a razão. Continua sua luta com todo o seu coração. Dona Lê, todo mundo vai! Dona Lê, dona Lê, só vocês, vai! Aqui do nosso estúdio da Rádio Senfa FL. Ó, tem uma palavrinha aqui, ó. Esse é o nosso agradecimento especial a você, a toda a comunidade que uniu-se, né,
em prol do bem de todos. Então, essa é a forma que a gente encontrou também de homenageá-la, tá bom? Espero que tenham gostado da música Dona D. Pois é assim, queridos ouvintes, que chegamos ao fim do nosso primeiro programa Folclore Urbano na Rádio CFFL. Hoje tivemos o privilégio de homenagear uma mulher cuja trajetória de vida é um verdadeiro exemplo de coragem, dedicação e amor à comunidade, a Denilde Petrina. A Denilde não faz apenas histórias, mas também a reescreveu, moldando um novo futuro para todos nós. A Denilde, suas conquistas e a sua luta ressoam em cada canto da nossa cidade. E hoje, queremos eternizar essa história de resistência e esperança. Por isso, com uma imensa honra, inauguramos agora a placa comemorativa com sua imagem como símbolo de seu legado que permanecerá vivo entre nós para sempre. Lindo. E gostaríamos de agradecer ao Weber, nosso artista, que fez esse tão belo trabalho. Muito Só um minutinho, gente. Nosso artista quer dar uma palavrinha. Boa noite a todos. Não estava na programação não, mas eu não podia perder a oportunidade. Nosso querido colega disse muito bem, vou ser bem breve com as palavras, que aqui nós estamos fazendo uma pequena homenagem a essa guerreira, essa mulher que é um exemplo para todos nós, mas mais do que parabenizá-la pela sua luta, pelas conquistas que a senhora conseguiu, não apenas pessoalmente, mas em prol de toda a comunidade, nós queremos também agradecer a senhora pelo exemplo deixado para todos nós, que vale a pena lutar pelos direitos, que vale a pena lutar não apenas pelos nossos direitos, mas pelos direitos de todos. Muito obrigado, dona Denilde. Além disso, gostaríamos de entregar a você, Denilde, um pequeno gesto de carinho e gratidão. Agora, Ana Clara vai entregar a homenagem. Chama ela. Vem. Gostaríamos de chamar ao palco a Denilde Petrina Bispo. Uma salva de palmas! Essa é uma homenagem em nome de toda a equipe da Rádio CFFL e da comunidade de Santa Cândida, como reconhecimento por tudo que você fez e continua a fazer por nós. A Denilde, sua força nos inspira e sua história nos une. Que essa placa seja um lembrete constante de sua luta e que as flores que entregamos sejam um símbolo do florescer de uma nova era que você ajudou a construir. Muito obrigado, Denilde. E a vocês, ouvintes, nosso muito obrigada por estarem conosco nessa homenagem tão especial. Continuem sintonizados na Rádio CFFL, porque o folclore urbano está só começando e ainda temos muitas histórias para contar. Queremos fazer um agradecimento ao nosso roteirista Amanda, que teve todo o carinho para fazer a construção dessa linda história que podemos contar hoje. E agradecemos a presença de todos vocês, ouvintes aqui na nossa Rádio CFFL. Muito obrigado, boa noite para vocês. Até a próxima! Solta a vinheta, Pessoal, foi a Amanda, aluna do curso técnico, que fez o roteiro. Queria agradecer, parabenizar, nossa senhora, esse trabalho lindo de todos os alunos das 3 turmas. Que trabalhos incríveis. Depois, eles podem levantar aqui, né, Breno, para dar uma olhada. Gente, agradecer
os artistas que fizeram aqui esses desenhos, né? Tem o Gabriel, o Samuel, o Breno, aqui tem as histórias, tem a Gabriela Crochê, tem a Rosa Cabinda e o Negro Teófilo. Aqui também tem o retrato da Dona Adenilde, o Breno que confeccionou essas molduras. A gente tem aqui alunos que são múltiplos e empolgados com tudo que eles estão fazendo. Então, parabenizo, estou muito emocionada. Queria passar a palavra para a Dona Adenilde, se ela quiser falar, e agradecer a presença dela, muito ilustre aqui na nossa escola. Agradecer a todo mundo que ficou também até aqui. Um abraço. Gente, eu queria agradecer do fundo do meu coração, né? Eu fiquei muito emocionada e muito admirada, porque a gente na vida, a gente vai fazendo a nossa trajetória, às vezes por necessidade, e depois porque a luta comunitária, né, a militância, ela é igual cachaça, a gente não larga mais, né? Então, é isso aí, eu fiquei muito feliz com a música, eu nunca esperava. Muito obrigada a vocês todos, né, da rádio, né, muito legal mesmo, foi muito emocionante. E também queria falar, né, que eu escutei aí um rock do Rolling Stones, eu também gosto de rock. E depois do rock and roll, eu passei pelo hip hop, porque eu percebi que a cultura hip hop é uma cultura revolucionária, é uma cultura que modifica as pessoas, e o rap é a nossa maneira de denunciar o que acontece nas periferias do Brasil. Então a música, para mim, ela é tudo, desde o rock, o heavy metal, todos, trip hop, né, todos eles, a música é uma forma de alimentar o nosso espírito. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês.